gente vive num mundo hoje onde nunca se falou tanto em tantos casos de depressão, inúmeros casos de transtorno e crises de ansiedade, em adolescentes, principalmente. E tudo isso acontece justamente por qual motivo? Pela nossa incapacidade de lidar com aquilo que está acontecendo aqui dentro. E muitas vezes, por mais que a gente tenha o domínio das nossas emoções, do que acontece na nossa vida, eu preciso de ajuda. E ainda existe o preconceito em relação à ajuda, né? Pedir ajuda para você falar das suas emoções, pedir ajuda para você falar do que está passando dentro da sua cabeça, muitas vezes ainda é sinônimo de vergonha. Então, tudo isso precisa ser quebrado. Quando a gente fala em inteligência emocional, e eu gosto muito de seguir essa linha do Daniel Goleman, o primeiro pilar que ele traz é a importância da gente conhecer as nossas próprias emoções. Você, assim como eu, assim como todo e qualquer outro ser humano, temos emoções similares e muito parecidas. E elas são pautadas em emoções básicas, podemos dizer assim, né? As principais emoções que eu particularmente gosto de trazer são raiva, medo, tristeza e alegria. Dentro dessas emoções vão surgindo outras emoções, né, que já são mais modernas, vamos dizer assim, e os sentimentos também. Mas esses 4 estados emocionais, eles são clássicos e são básicos, todos nós sentimos: raiva, medo, tristeza e alegria. O medo, ele é mais primário, ele é mais instintivo, por isso que ele fica armazenado na nossa área reptiliana, né? Porque está muito similar aos répteis, né? Aquilo do animal, do medo, da fuga, de fugir de situações de risco e uma série de outras situações. E as outras emoções acabam sendo um pouco mais desenvolvidas, sentidas por nós de uma forma mais diferente. Mas conhecer as nossas próprias emoções, entender que vão existir momentos de raiva, de medo, de tristeza e alegria, é extremamente importante. É importante eu parar para entender por que é que eu estou sentindo essa raiva. O que aconteceu que desencadeou essa raiva? Não adianta, criatura, você parar e dizer assim: não, eu não estou com raiva, eu não sinto raiva, não sinto raiva. Não tenho medo, não tenho medo de nada, nada. Triste? Nossa, não sei o que acontece que as pessoas ficam tristes. Quando a gente tem esse tipo de argumentação, quando a gente entra nesse nível de argumentação, você está negando a sua própria existência. Porque eu acabei de dizer que são emoções básicas de todo ser humano. Você sente raiva, medo, tristeza e alegria. Você gostando ou não. E que bom que é assim, porque nós podemos trabalhar e podemos progredir e evoluir diante dessas emoções, diante desses cenários. Então, o primeiro pilar, que é conhecer as próprias emoções, é você permitir que você reconheça que aquela emoção surgiu. É você entender: sim, eu estou sentindo medo. Sim, eu estou sentindo raiva. Sim, eu estou sentindo tristeza. Eu estou sentindo alegria. Nós precisamos parar para olhar para o estado emocional. Né? E não é fingir que nada está acontecendo. Não é fingir que, nossa, eu estou plena, good vibe, se isso aconteceu comigo, paz e amor, tá tudo certo. Não! Você precisa entrar em contato com essa emoção. Você precisa entrar em contato com essa sombra para conseguir trabalhar o que está acontecendo dentro de você e você conseguir subir mais um degrauzinho nesse estado de consciência. O segundo passo é você aprender a lidar com essas emoções. Até hoje, talvez você venha desenvolvendo comportamentos onde a emoção vem e você reage diante dessa emoção. Muito provavelmente você reage de uma forma inconsciente. Quando você viu, você já fez. E aí depois vem o arrependimento. Porque a gente tem padrões antigos que são instalados que nos fazem agir de uma forma muito automática. Então, muitas vezes eu reajo diante às situações, às circunstâncias, sem parar para pensar no que está acontecendo. A inteligência emocional, ela faz com que eu breque. Eu não reaja de forma instintiva. Eu pare, pense, entenda o que está acontecendo comigo e só depois que eu entendo o que está acontecendo comigo que eu vou devolver isso para o mundo. Isso é lidar com seus próprios sentimentos e com suas próprias emoções. Entender o porquê aquilo desencadeou a raiva. O que mexeu? Qual dor sua que foi cutucada?
E muitas vezes aprender a lidar com essas próprias emoções não é um caminho fácil. Pelo contrário, é tortuoso. Você vai tropeçar e vai cair várias, infinitas vezes. E muitas vezes, mesmo tendo inteligência emocional elaborada, desenvolvida, bem construída dentro de você, ainda assim entender que você também é vulnerável, que vão assim acontecer situações que você vai perder o controle também. O terceiro pilar, o terceiro passo seria a motivação. Simone, mas o que a motivação tem com tudo isso? Geralmente, pessoas que têm pouca inteligência emocional, que estão ainda em fase de desenvolvimento ou que nem começaram a trabalhar a questão da inteligência emocional em si, são pessoas extremamente desmotivadas no que diz lidar com as próprias emoções. Então, por exemplo, eu vou treinar a inteligência emocional. Aí acontece uma situação que me deixa irritada, emputecida, e eu vou lá e pau, eu bato. Do jeito que a situação chegou até mim, eu devolvo. Da mesma proporção, é o bateu, levou. E aí, o que acontece? Tá vendo? Inteligência não é para mim. Eu não sei lidar com o que tá me acontecendo. Então, ao invés dessa pessoa acreditar que é possível treinar inteligência emocional, que é possível desenvolver a capacidade ligada à inteligência emocional, ela se desmotiva. No primeiro escorregão que ela dá, que ela reage ou que ela se comporta de uma forma que ela não gostaria, ela desiste do processo. Então, a gente precisa se manter motivado nesse processo de aprendizado. Porque não é da noite para o dia que desenvolve inteligência emocional. Precisa de treino. E o treino não é de uma semana, não são 2 semanas, não são 3, 4, 5 semanas. O treino é para uma vida inteira. Porque a sua vida inteira vão acontecer situações adversas que você vai aprender a lidar com aquilo de alguma forma. Só que quanto mais eu treino, mais facilidade de lidar com isso eu vou ter. Quanto mais eu treino inteligência emocional, mais facilidade eu tenho de lidar com essas emoções. Mas eu preciso acreditar que isso é possível. Então, se você não acredita, você acha que isso é uma grande balela, se no primeiro escorregão que você dá, você desiste de aplicar o processo da inteligência emocional, isso não é para você, entende? Então, precisa dessa motivação de você entender que você vai escorregar, que você vai meter os pés pelas mãos e tá tudo bem, desde que você reconheça que foi uma atitude impensada e você aprenda com esse erro e possa fazer diferente na próxima vez. O quarto pilar, o quarto passo é a gente aprender a reconhecer que a outra pessoa também é um ser humano, também é vulnerável e também tem as emoções dela. Então, eu começar a reconhecer a emoção em outras pessoas, que é a empatia. Eu me solidarizar, é ter empatia em relação à emoção de outras pessoas, que é muito aquilo. A gente vive hoje o cenário do mimimi. Então, você fez algo, a pessoa ficou triste com o que você fez e ela vem e fala, olha, me senti assim, 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 isso me machucou. E aí você fala assim, nossa, que frescura. Isso não é empatia. Isso não é sobre inteligência emocional. Porque as nossas emoções, elas não agem de acordo com o que a gente tem o controle. Eu tenho o controle do que eu vou fazer com aquele estado emocional. Mas eu não tenho o controle da forma que eu vou me sentir, entende? Eu posso ressignificar, eu posso buscar, mas depois que já bateu. E aí, se eu acho, se eu julgo que se o outro sentiu raiva, medo, tristeza é balela, significa que pouco eu sei de mim. Eu também não estou aceitando a minha humanidade, eu também não estou aceitando a minha vulnerabilidade. E se eu não aceito isso em mim, dificilmente eu aceito em outra pessoa. Então, ter empatia, você aprender a reconhecer a emoção do outro e que aquela emoção surgiu daquela forma, porque por trás daquilo existe uma história, existe dores, existem mágoas, existem cicatrizes, é extremamente importante na construção do processo de inteligência emocional. O quinto pilar da inteligência emocional é você aprender a lidar com a emoção de outras pessoas. É empatia mais o autocontrole. Então, se veio uma pessoa, né, descontrolada e fez algo, normalmente a gente reage no mesmo nível. Mas quando eu tenho o entendimento que aquilo é sobre o outro, não é sobre mim, eu sei lidar melhor com aquilo. Não foi porque você me fez algo que eu preciso fazer algo para você. Isso é autocontrole, né? Então eu me empatizo, eu me solidarizo com aquilo, ok? Não reajo,
né, busco uma forma de interagir com aquela situação de uma forma mais positiva, para que isso não fique em mim, não guardo, não carrego na minha mochilinha, e no momento certo, na hora certa, eu posso conversar com essa pessoa sobre o ocorrido, mas de uma forma consciente, de uma forma madura, sem ficar atirando pedra um no outro. Então a gente também precisa treinar, né? Porque se o outro está em descontrole e eu também fico, é um descontrole geral, né? Então se a outra pessoa está descontrolada é sobre ela, não é sobre mim. Mas eu posso entender, recuar para não criar esse atrito, para não entrar nessa divergência e no momento certo, né, colocar isso e conversar sobre o que vem acontecendo. Esses são 5 pilares da inteligência emocional que podem ser trabalhados por qualquer um de nós. E eu recomendo que vocês busquem, né, esse aprimoramento aí da inteligência emocional.